Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guião de Café. Hoje vamos falar daquilo que é provavelmente a sensação do momento, a famosa série Squid Games. E antes de nós começarmos, digo-vos já, por favor, se ainda não viram, por favor, não continuem a ouvir-nos, porque vai haver spoilers. Spoilers. Exato, é impossível nós falarmos disto sem haver spoilers. A única forma de tornar isto interessante, portanto. Sim, verdade. Portanto, se não viram, vão ver e voltem logo a seguir para nos ouvir, ok? Temos muita coisinha aqui para que vamos falar, desde curiosidades, desde a sinopse que vem já a seguir e também vamos falar sobre, como é que eu ia dizer? As críticas sociais. As críticas sociais e, obviamente, a nossa opinião, não é? Sim, claro. Também convém que falemos a opinião da série. Começando então pela sinopse. Ora bem, Squid Games é uma série sul-coreana que, como quase tudo em termos de cinema sul-coreano, se baseia muito na crítica às classes sociais. Neste caso temos uma crítica às classes sociais com base naquilo que é um jogo entre concorrentes. E quem são estes concorrentes? Estes concorrentes são pessoas que estão totalmente endividadas, pessoas de classes sociais muito baixas, que para além de estarem endividados têm as vidas completamente destruídas, ou vivem sozinhos, ou foram deixados pela mulher, ou estão sem família, ou perderam o emprego. Portanto, são pessoas que estão mesmo no fundo do poço e que de repente, numa altura de muito desespero, são abordados por um indivíduo que lhes dá a oportunidade de, através de um conjunto de jogos, de poderem ganhar um grande prémio monetário. Agora, que jogos são estes? O que é que isto implica? Pois, é aquilo que nós todos já sabemos. São jogos infantis, super fáceis de jogar, mas que na verdade, se os perderes, não é só o jogo que perdes, basicamente, perdes a tua vida. Yeah. E há que realçar a parte em que inicialmente eles fazem essa sugestão de fazerem os jogos e não dizem que morrem ao perder o jogo. Eles vão lá experimentar e veem com os próprios olhos que de facto quando perdes, morres se eles são completamente aliciados pelo prémio, pelo Exatamente. facto de serem jogos, e eles pensam, ok, são jogos, todos nós vamos saber jogar isto, não é? Exatamente. Se perdemos, saímos e não tem problema nenhum. E, Como é que saem? Mal começa o primeiro jogo, eles estão a jogar assim completamente à toa, como se fosse um Até jogo. na brincadeira. Sim, E na tu vês brincadeira. mesmo, eles tipo inocentes, tipo, que jogo é este? Eles a andar, não sei o Verdade. quê, de repente vês a maquininha, e eles todos, pronto, e tem E, aliás, aquela até imagem icónica sim, da mulher. rapariga, que eu acho que é uma referência àquele quadro do Sim, grito. sim, É o grito, sim, é assim que grito se chama? do Van É? Gogh, sim. Isso. Aliás, Por isso- os primeiros que morrem, até um deles acha que é brincadeira. Sim, que o outro está a brincar. exatamente. Até Pois diz, já é. podes parar, já chega. Já Exatamente. todos percebemos que estás assim, já Sim, podes sim, parar. Sim. Basicamente é um macaquinho de chinês, e eles têm que correr o primeiro jogo quando eles têm que correr enquanto ela está a contar, 1, 2, 3, e quando ela se vir eles têm que parar. E a pessoa que dá um mais avanço é um rapaz super jovem, muito parvalhão, muito brincalhão, e ele para, mas mexe-se um bocado, e ela dá-lhe um tiro, só que ninguém se apercebe que é um tiro, e ele cai no chão, e a pessoa está atrás Pois dele, é. fica do género, pá, já chega, põe-te a pé, chega de Vai lá, brincadeira. Já nem lembrava dessa cena, pois E, é. e ele vira-se tipo, claramente foi atingido, está a morrer. E então é aí que eles se apercebem que alguma coisa não está bem, tentam todos fugir, e à medida que os que tentam fugir levam imensos tiros e morrem Verdade. imensas E é logo ali uma pessoas. E aquilo é uma charcutaria. Charcutaria? Carniçaria. Como é que se diz? Deixa lá, deixa lá. Carniçaria. Não é? Está certo? Pronto, peço Acho que é algo desculpa. assim. Pronto, já vão perceber por este podcast que eu sou uma lerda e muita coisa. Mais vale não dizer as palavras complicadas. Não é fácil, tá? É uma carniçaria. Não sei porque é que estava a custar-me tanto de sair, mas pronto. É logo uma carniçaria com a pessoa se não tem com capacidade para ver, a cancela Verdade, logo, basicamente. verdade. Não dá para Sim, ver. E é Aquilo É uma série agressiva. muito agressivo. E ainda por cima, os primeiros tiros, aquilo é laser. Acho que aquilo é laser, ou seja, nem sequer se consegue Ver ver, o o bala, tiro, o não se caralho, consegue né? ver nada. Só, Exatamente. só se vê que ele cai, basicamente. Só se vê que ele cai. Mas é fixe. É fixe. Opa, obviamente que não é fixe Não, de o conceito. mas o conceito é tipo aquela violência toda, até é fixe de ver, é engraçado. E o mais porque é uma engraçado, série, né? o mais engraçado é que eles ficam todos indignados, porque nunca lhes disseram o que é que ia acontecer. Pois é! A verdade é que eles também nunca mentiram. Pois. eles não mentiram, basicamente. Exatamente, eles nunca verdade. mentem, eles simplesmente omitem. Lá está aí, ele no início diz que se perderem têm que dar o corpo.
Exatamente. Sim. Eles não associaram, obviamente, a morte. O corpo à vida, exato. E eles associam a levar chapadas, como o mas primeiro. ele disse, o gajo das chapadas, disse logo mas isto isso, aqui também, esta premissa também é um bocado, dá espaço para fazermos uma crítica, que é, por exemplo, se eles soubessem a priori para o que é que iam, ninguém aceitava, ninguém ia lá estar. Né? Mas o estúpido é que eles depois sabem e vão. Pois é. Mas não vão todos, atenção. Acho que o número lá não vão todos. Mas isso mostra como o capitalismo, seja ele uma entidade, seja ele uma pessoa, seja ele o que for, tem um poder enorme sobre as pessoas que estão em dificuldades e estão dependentes desse capitalismo, claro, não é? Exato. Que é, por exemplo, eles não te dizem que tu vais para lá e que as consequências vão ser estas, mas quando tu já lá estás e já passaste pela experiência e no fundo já ultrapassaste, estás mais perto do objetivo final. E tu aí já aceitas, pronto, agora que já passei isto, se calhar vou para o próximo. E cada vez te chocas menos. E quando chegas ao objetivo final, se é que chegas, olhas para trás e pensas, o que é que eu fiz? Tipo, nunca ninguém me obrigou a fazer isto, mas eu filo. Porquê? Porque estava num ponto de partida em que eu era uma pessoa que estava mesmo no fundo do poço. Nunca ninguém te obriga a nada, mas de certa forma manipulam-te. E isto eu acho que também está muito bem exemplificado aqui no Squid Game. E depois é aquela coisa, eles já sabem que a vida deles estava tão má, que o pensamento deles é mesmo, o que é que eu tenho a perder? Exatamente. E eles mostram muito isso na parte em que eles vão para fora. No episódio em que eles saem para fora e têm a oportunidade de facto de desistir e mostrar eles a pensar, tipo, esta vida que eu tenho não é melhor do que a que tinha lá dentro, não é? Por isso, basicamente, é por isso que eles aceitam e preferem morrer a ganhar o dinheiro, possivelmente a ganhar o dinheiro, do que estar a continuar naquela vida em que não tinham para onde sair. E como é que eles vão para fora? Existem 3 regras. Já não lembro das primeiras 2, estou-me a esquecer, que é ninguém pode desistir. A meio. Penso que é isso. Ninguém pode desistir a meio. Uma pessoa isolada não pode, ou várias neste caso. A segunda já não me recordo. Não pode ser ajuda da equipa. Da equipa interna. Não pode ser ajuda da equipa interna. Acho que é. E a terceira é, se a maioria quiser desistir, o jogo para. Pronto, exato. E voltam todos para casa. E é isto que acontece no segundo episódio. E a partir daqui vem uma curiosidade super interessante, nós já vamos dizer. Passando agora para as curiosidades. Sim. Né? E basicamente e eles desistem, a maioria prefere desistir, eles desistem e voltam para casa. Mas chegam a casa e os problemas continuam lá, eles não ganharam dinheiro nenhum, passaram uma experiência horrível. A vida é uma porcaria e lá está. É tal cena, estás a ver? Tipo, se eles ao início soubessem para o que iam, nunca na vida tinham ido e preferiam 1000 vezes continuar com a vida que foram. Só que eles foram um bocadinho enganados. Experienciaram, perceberam, ok, eu já fiz o mal, estou mais perto do objetivo, ok, mais vale voltar. E é isso que acontece. Eu acho que a crítica está logo desde o início e está muito bem. Que eles até pensam, se calhar até tenho uma chance. Exatamente, isso então, é a esperança. Que é esperança. Chance. Tu mesmo na miséria, mesmo no fundo do poço, nunca perdes a esperança. E no fundo depois acabas por aceitar qualquer coisa, por muito má que ela seja. Até porque nem sei se é mencionado ou não, porque eu não sei se é mencionado quantas pessoas podem sobreviver. Se é só uma ou se são mais. Pois, exatamente. Não, acho que para eles até nunca podem. Pois, eles até pensaram que tipo, se calhar podiam ganhar em equipa. Exato, e eles até se calhar. Porque eu acho que porque aquilo são sempre jogos diferentes. Várias edições e vários jogos diferentes. E de edição para edição, há, por exemplo, houve uma altura que aparece uma edição anterior e acho que viram para aí umas 6 pessoas. E lá está, eles até pensam, opá. Até posso sobreviver, nunca se sabe. Exato. Pode até nem ser só uma pessoa, mas pode ser que lá está, a minha vida já está tão má aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Exatamente. Ao menos vou e tento. Exato. E pronto, passando aqui para as curiosidades, vais começar tu pelas curiosidades, a Ariana vai começar pelas curiosidades, vamos colocar dizer algumas curiosidades gerais da série. Sim. E depois vamos também focar-nos em curiosidades, tipo, basicamente, como é que nos foi indicada pela própria série, quem é que era o rei daquilo tudo. O rei. A primeira curiosidade, eu acho isto extremamente engraçado e estranho a série ter feito assim, mas pronto. Que o facto que, é assim, eu quando vi isto já estava editado, porque depois a Netflix editou, mas antes, no início, sim, a Netflix editou. Não sabia. O número de telemóvel que aparecia nos cartões, depois já não era o número, era o símbolo, mas aparecia lá um número de telemóvel, e o número de telemóvel era real. Exato. E a pessoa estava constantemente a receber chamadas telefónicas. Constantemente. Coitada, eu tenho mesmo pena dessa pessoa. Eu juro. Eram 4000 chamadas por dia. Eles ligaram, quero participar no jogo. E que depois eles até lhe quiseram dar uma indemnização, mas depois a senhora não quis. Mas a indemnização também era super baixa, pois por amor de Deus. Era mas depois eles aumentaram. Mas depois eles aumentaram. Mas aumentaram tipo para 300 e tal mil.
euros, o equivalente. Eu acho que isso ainda é muito pouco para quem tipo tem um... porque o número estava associado a um negócio. Estava associado a um negócio de família. Ela não queria trocar porque ela dizia que tinha lá os clientes todos, os contactos todos. E imaginem receber 4.000 chamadas. Sim. E outro número também era real, era o número da conta bancária. E a pessoa depois começou a receber dinheiro porque as pessoas, vamos ver se isto é real. Nesse caso, começaram a enviar dinheiro. Mas a pessoa queixou-se. A pessoa disse, eu não me queixava. Eu também não, cara. Eu também não. E o meu dinheiro, cachim! E até porque eu acho que as pessoas estavam a dar quantias mínimas, mas lá está, não era uma pessoa a dar uma quantia mínima, era imensa gente. Mas também as pessoas, porquê que isto passa na cabeça? Vou experimentar fazer uma transferência. Acho que nunca me ocorreu sequer. Tipo, deixa ver, vou fazer uma a mim já me ocorreu, por exemplo, quando aparecem números de tipo... sim, de ligar. Também já me aconteceu. Sim. Já me aconteceu em algumas séries. Eu entendo que realmente agora, aquela pessoa receba não sei quantas chamadas. Se forem 20 cêntimos. Isto faz-me lembrar daquele caso, não tem nada a ver com cinema, mas faz-me lembrar um caso que foi uma pessoa que supostamente roubou 1 cêntimo de várias contas bancárias. E para ele, que ficou super rico, e só foi descoberto porque um idoso descobriu que tinha ficado com menos um cêntimo na conta. Oh my God! E foi ao banco. Eu não sei se essa história é real, também mas não sei, mas é extremamente engraçado. Muito cómico. É extremamente engraçado. Outra curiosidade é que há quem diga nada, o diretor de um filme que é, eu vou confirmar aqui no meu telemóvel, que é o filme As the God Will. Eu nunca vi, também mas o diretor desse filme acusou o diretor de Squid Game de plágio, porque assim, efetivamente a premissa desse filme é igual. Mas eu acho que esse filme não saiu depois dele ter começado a escrever. Não, o filme saiu no mesmo ano, só que lá está. Ele não começou a escrever em 2008? Ele começou a escrever em 2008, só que aquela coisa, uma pessoa não sabe se ele começou a escrever quando ele disse. True. Mas também é assim, isto já acaba por ser, este tipo de série já acaba por ser um subgénero, que é o survival horror. É basicamente isso, que é um terror, entre aspas, não é bem terror, mas é como se fosse um thriller em que pronto, tem enigmas para sobreviver. E pronto, calhou, tiveram a mesma ideia. Eu ainda não vi o filme, portanto, eu não sei se foi ou não plágio, mas eu ouço dizer que o filme não é lá muito bom. Mas também esta premissa é muito comum na cultura sul-coreana. Por exemplo, Parasite, tens o... O Snowpiercer também tem muito essa... Não é igual, mas no sentido da mesma crítica, mas é que a questão é que o filme eles pegam mesmo em jogos. Ok. Eles pegam em jogos também. Eu só me lembro de uma imagem que é uma pessoa que era o Battle Royale? Não, esse aí é como se fosse um Hunger Games mais pesado. Ok. É mais ou menos isso. Mas esse aí, por acaso, não houve críticas de plágio entre nada. Não. Curioso. Mas o diretor disse que se inspirou muito em Battle Royale. Sim, exatamente. Ele diz isso mesmo. Eu vi, que inspirou-se no Battle Royale. Neste filme ele diz que não, porque ele já tinha começado a escrever, ou assim. Supostamente. Agora, se começou ou não faço ideia. Honestamente. Who knows? Também não é por aí. Eu não é por isso que eu deixo de gostar. O diretor é pronto, coitado, ele ficou um bocado chateado porque o filme dele não teve o mesmo sucesso, não é? Outra coisa muito, muito curiosa, isto já é mais da série, que é o moço da máscara preta, o apresentador, digamos. É o apresentador? O semi-rei? No fundo é quase como o gerente daquela... Se fosse o gerente. Mas ele também apresenta, não é? Sim. Ele desde o início que sabia que a pessoa que estava lá... O intruso, não é? Que era o irmão, porque ele quando encontraram o corpo, mostraram-lhe os documentos que ele tinha colocado, os documentos que ele matou. Esse detetive, eu esqueci-me de avisar, não é? Esse detetive matou um dos membros da produção para poder entrar lá no Squid Game, no jogo. E pegou na roupa dele e pegou nos documentos e colocou na pessoa que matou. E então esse senhor, esse moço, apresentador, encontrou os documentos e apercebeu-se que realmente que era o irmão. Porque tinha a fotografia dele e tudo. E ele encontrou isso, ele sabia que era o irmão. Eu pensei, por acaso, quando depois ele descobri que era o irmão, eu pensei, nem sequer me ocorreu isso. Depois é que eu vi, ouvir os vídeos sobre isto, é que depois reparei, realmente ele sabia desde o início. Ele sabia que era o irmão o gajo vivo. Mas também realmente, depois de aperceberes disso, ele começa a mudar muito a postura no jogo. Tu notas que, por exemplo, ele já está mais ausente, que ele já fica assim mais... Ele tem ele até ali era uma pessoa que tipo, era calmo, estava sempre sentado a observar, dava as regras, era muito incisivo. Quando, por exemplo, um
do fato vermelho mostra a cara, ele vai lá dar o tiro e acabou. Pois foi. E a partir do momento que ele vê o tal cadáver com os documentos que eram do polícia, do irmão, neste caso o irmão, ele muda muito o comportamento, ele fica assim mais instável, e tu notas na linguagem corporal dele. Na altura, falo por mim, não desconfiei, mas agora faz sentido. Sim, faz sentido. Vocês acham que ele sobreviveu, o irmão? Acho que sim. Eu acho que ele deu o tiro no ombro propositadamente. Mas ele está num penhasco. Mas uma cena muito curiosa da cultura cinematográfica da Coreia, é muito comum eles fazerem isso nas séries. Fazer o quê? Sobreviver os personagens que não faz sentido sobreviverem. Por isso é que eu acho que ele também vai sobreviver. Porque lá está, não há corpo, não há morte. Pois é, como no caso, uma mais... Que vamos falar mais à frente. Mas supostamente eu vi também uma curiosidade assim, que na Coreia que é muito comum não matarem personagens que fazia sentido matarem. E eles aparecem assim de repente nas séries. Eu lá está, eu séries coreanas inspiração Bollywood. Vi pouco, portanto não sei. Mas é aquela coisa, como aquilo é mais para entretenimento, acredito Saberemos que não faça uma assim temporada tanto também, sentido. Não é? Se é que vai haver. E ele não queria fazer. Eu acho, exatamente, ele não queria, mas ele está a dizer que está a ser pressionado e que... Ele vai acabar por fazer. Eu acredito que vai Acho fazer. um risco muito grande. Mas... A Netflix vai chateá-lo, tenho a certeza. Vai. Eles não vão deixar. Ao menos que seja uma última, que não seja como La Casa de Papel. Mas é que eu acho que a Netflix, eu sou mesmo sincera, isto é a minha opinião. Eu acho que a Netflix vai pressioná-lo a não ser só uma. Também acho que sim, mas o que suma é que eles vão tirar daqui? Pois, não faço ideia. Eu acho que, não sei, acho que pode ser um erro fazer uma segunda temporada, mas não sei. Mas depois há muita coisa que eu também gostava de saber. Por exemplo, sim, eu gostava de saber da curiosidade, do início dos jogos. Eu gostava muito de saber como é que essas coisas... Aquilo já vai há muitos anos. Sim, como é que começou. Tinha files, tipo, aquilo tinha muitos anos, por isso... Sim, porque o polícia quando entra lá dentro começa a investigar e ele depois tem acesso a um armazém onde tem documentos de há não sei quantos anos, aquilo está dividido por pastas relativas a cada ano, e cada ano tem tipo os concorrentes e os vencedores. E não é só um jogo por ano, tinha vários. Tinha vários jogos. E supostamente é uma coisa internacional. Exatamente. Exato. Tinha isso, tinha mais coisas para responder. Eu tenho muita curiosidade de saber esta parte. Mas mais do que uma temporada a mais, tipo 3 temporadas ou caraças, acho que já era desnecessário. Eu também acho que uma temporada chegava para fazer isso tudo, para responder às pessoas que supostamente estão mortas e não estão. Eu acho que... É assim, eu não sei se ele vai querer fazer. Eu não sei se ele vai querer e se vai aceitar, mas de certeza que a Netflix vai pressionar. Porque lá está, nós podemos ver pelas séries originais deles e isto deu muito dinheiro. A série foi a mais vista, mas disparado. Antes era a Bridgerton, acho que assim sim. Nunca vi nem quero, honestamente. Nunca vi. Não consigo. Tentaste? Não, eu vi e foi... não consigo. Claramente eles têm mais sucesso na Netflix, não é para nós. Aquilo é um pornozinho leve. Pois. Eles não podem pôr. Aquilo é um romance da época. É muito mau, muito mau. E depois tentam colocar esse romance um bocado modernizado. As próprias músicas são músicas pop atuais. Tocadas quase como música clássica, mesmo a prestação deles, a maneira como eles se vestem, detestei. Eu nunca vi. Nunca vi, mas lá está. Era a série mais vista até agora e a Squid Game ultrapassou muito. Por isso eu acredito que eles vão pressionar, porque eles lá está, eles veem nisto uma fonte de dinheiro. Nem querem saber da qualidade. Pois, infelizmente é aqui que tu percebes que a educação da nossa sociedade falha muito na parte cultural. Pois. Quando tu tens, mesmo por exemplo 50 Shades of Grey, na altura os livros foram best-sellers, mas tipo uma coisa... Que horror. Eu nunca li. Quer dizer, eu li umas páginas, e fiquei, não é para mim. Não é para mim. Eu não gosto mesmo nada desse tipo de coisas. Mas curiosidades. Isto aqui já é uma teoria que eu particularmente nunca acreditei assim muito, mas pronto. Muita gente fala disto, portanto, na parte em que o apresentador mostra os cartõezinhos para a pessoa escolher, se quer o vermelho ou o azul. O apresentador ou o apresentador nada, como é que ele chama? O recrutador, exato. O que recruta, exatamente. Aquele moço bonitinho, como costuma dizer. Provavelmente o ator mais bonito. Que faz o filme do Bolsein, do treino do Bolsein. Bonitão. Tens que ver o vídeo, lá está, ele diz logo isso. Mas pronto, o moço bonitão, o recrutador, ele dá 2 cartões e as pessoas têm que escolher entre o azul e o vermelho. É que lá está, que nem é bem as cores do jogo, aquilo é azul e vermelho. E há quem diga que se escolhermos o azul, somos jogadores do Squid Game, não é? Que vamos fazer estas coisas todas malucas e podemos morrer. E que se escolhemos o vermelho, que vamos para a produção e assim. Mas eu não acredito muito. Supostamente eu vi que o diretor, o que fez, whatever,
disse que isso não é verdade. Até porque, supostamente, eu ainda não fui verificar, mas nos primeiros episódios em que mostra várias pessoas a fazer esse jogo, neste caso, vês algumas pessoas com cartão vermelho. E estão lá. Eles não iam mostrar a cara dos recrutas, não é? Claro. Caso fossem. Exato, realmente, sim. Agora, eu teria que ir verificar, no segundo, primeiro episódio, no primeiro episódio logo, não é? Acho que tipo, teria que ir verificar se isso é mesmo verdade. Acredito que seja, por um lado. Porque até não acho que seja uma teoria. A teoria podia ser interessante. Faz sentido. Mas também acho que eles não iam recrutar assim. Pois. Tipo, não fazia muito sentido. Qual sem era o conhecer, objetivo? Tipo, o objetivo é de facto as pessoas ganharem dinheiro. Jogar, os recrutas neste caso, os da produção, não estão a ganhar dinheiro nenhum. Por isso acho não que faz muito sentido. Ou se ganharem, não é. Não se sabe. Não, eu acho que também não faz muito sentido. Não faz muito sentido. É engraçada a teoria, mas não faz sentido no final do dia. Por isso é que eu acho que o diretor disse-me que não é assim que funciona. Também acho que não, porque lá está assim, também nem ia ter propriamente muita graça, não é? Não faz muito sentido. Depois temos o facto de que nas paredes tínhamos o desenho de tudo o que é que ia, todos os jogos que iam acontecer, só que estava tapado pelos beliches. Mas desde o início que estava lá tudo. É bem mesmo à nossa vista. Quando começam a sair os beliches, uma pessoa olha para aquilo, estava tudo aqui. Mesmo, se eles tivessem desviado aquela porra toda. Se eles tivessem apercebido, eles conseguiam ter a vantagem de estar à frente e conseguir planear estratégias mais rápido. O único que sabia as coisas era o médico até. O médico. Que morreu, não é? Eu adorei essa parte em que o matam e depois os matam, não é? As pessoas que eu adorei estavam... a parte em que os matam. Isto assim isolado. Lamento. Eu gosto de coisas violentas, mas pronto, o episódio que eu estou a falar é... existia um médico que ele estava envolvido com a produção e ele conseguia ter as informações mais cedo que os outros jogadores, conseguia planear estratégias. Porquê? Porque ele era médico e então ajudava-os a... extrair órgãos o YouTube que vai cortar completamente estas coisas todas. Oh my god! Eu faço... e depois legendas. Mas pronto, ajudava-os a extrair órgãos, não é? E pronto, ele tinha essa vantagem. Para isso, ele extraía órgãos e era um ciclo, pronto. Porque basicamente as pessoas estavam lá, no fundo, quase os funcionários a tomar conta dos jogadores e que depois os matavam, etc. Havia um grupo deles que, clandestinamente, sem o principal, o sistema saber. Faziam... extração de órgãos. Exatamente. Essas coisas clandestinas. Sim, tentavam, tipo, as pessoas que morriam, que tinham morrido há pouco tempo e não havia ali as correntes sanguíneas, os órgãos estavam bons, e eles tiravam os órgãos das pessoas e depois vendiam no mercado negro. Os olhos e tudo. Exatamente, os olhos, tudo. E usavam esse jogador, que por acaso era um médico, para extrair os órgãos para eles depois venderem no mercado negro. E o que eles lhes davam em troca eram informações sobre o próximo jogo. Então ele estava sempre à frente, ele safava-se sempre. E isto como ia contra as regras, como nós dissemos logo no início, eles não podiam estar envolvidos com nada da produção. E como isto ia contra as regras, foi descoberto, foram mortos as pessoas da produção que estavam envolvidos nisso. E depois, no episódio seguinte, no início, aparecem eles ali em cima, né? Como se tivessem sido enforcados, para toda a gente ver. Para toda a gente ver o que é que isto podia acontecer. Mas é que é mesmo do tipo, estão a ver, vocês têm igualdade, não podem receber ajuda de ninguém de fora. Exatamente. E depois é que lá dentro, entre eles, podiam fazer batotas, basicamente, separados. Eles deixavam passar batota, desde que ganhasse, era o que importa. Agora, vindo da produção... Exatamente. Tens o benefício de tu seres inteligente lá dentro, fazeres o que entenderes. Agora por fora não podia ter ajuda. E é mesmo para mesmo eles insistirem no facto que vocês são todos iguais, quando não são. Efetivamente, claramente que não. Até porque os jogos, só o facto de haver jogos que envolviam mais força, que envolviam mais forma de pensar mais rápida, ninguém lá era igual a ninguém. É como tudo na vida, infelizmente. Exato. É como tudo na vida, que é outra, lá está, que é outra crítica que é feita. E só o facto de ver jogos, como estás a dizer, que por exemplo os da força, o da corda, que eles não sabiam, eles tinham que escolher aleatoriamente uma equipa, de forma a ser igual, mas não é igual, porque tu, se queres ser justo, tens que saber qual é o jogo para tentar fazer as equipas mais ou menos equilibradas para ser justo, para teres o mesmo ponto de partida. Isso é que era a igualdade. Agora o que eles estão a fazer é pegar num pressuposto e manipulá-lo de forma a que os jogadores tipo, sim, realmente é igualdade, e não há igualdade nenhuma. Não, portanto, nada, porque lá estava o facto eles foram muito podres em todos os jogos. Mesmo aqueles que isso faz parte da crítica. Tu vais escolher a equipa que queres jogar, o teu amigo ou a pessoa que achas que é mais eficaz, vai sair-se melhor no jogo, para depois ir contra ti. Foi muito chungo. Eles fazem isso, mas isso faz parte da crítica, não é? Exato. Faz parte. Sim. O episódio 7
6. 6? Foi 6? 6, o das equipas. Eu nunca sei, nunca acho sei que é o os 6. números. E depois a última que eu tenho é o facto de que os destinos dos personagens foram colocados em episódios antes. Eu tenho aqui os nomes apontados, mas eu não vou dizer. Não, mas não vai correr mal. I don't know. Mas, por exemplo, o personagem que é um traidor de todos, e eu vou tentar dizer, eu vou tentar. Está aqui perdido, portanto. Podes dizer quem é. É o Sang-Hoo. É fácil, Não é difícil. O Sang-Hoo, que é aquele jogador que pronto, foi um traidor. Ele tenta-se matar na banheira e antes de estar no jogo. Antes de estar no jogo, não, naquela altura que eles foram embora. Sim, ele tenta-se matar, só que depois tocam a campainha e ele não consegue. E depois, como é que ele morre no jogo? Suicida-se à chuva. Cheio de água. Cheio de água. Depois, o Ji-hoon, por exemplo, jurou pela morte da mãe que se a coleguinha tirasse-lhe as cordas das mãos e ele não ia continuar a insistir no facto de ela lhe ter roubado dinheiro. E depois, quando ela lhe tira as cordas, ele... Pronto, efetivamente nota-se que estava a mentir e quando ele saiu do jogo, o que é que acontece? A mãe dele estava morta. A mocinha, que eu não sei o nome, ela tinha ameaçado um homem que a estava a chatear. A enrolar, basicamente. A enrolar, exato. Tinha ameaçado com uma faca aqui no pescoço. Como é que ela morre? Com uma faca no pescoço. E ela tinha uma cicatriz já. Pois foi, verdade. Isso, que ela tinha uma cicatriz já no pescoço. Que também aponta para isso. Depois, aquele mais, meu Deus, aquele indivíduo odiava o Rufia, não me lembro do nome. 101, acho que era 101. Eu acho que ele era o 101. E ele atirou-se da ponte para fugir lá à máfia coreana. Lá deles. E como é que ele morre no jogo? Cai de uma ponte de vidro, basicamente. Eu adorei essa cena. É muito boa. É muito poética quando ela sabia que não ia sobreviver. Exatamente. E pega... Foi burno, foi muito bem feito. Porque ela disse que se ele eu não gostava dela, mas também não. Exato. Eu nunca gostei dela. Ela era mesmo aquela... Era irritante. Mas sabes que eu já vi vídeos na internet sobre a tradução daquilo que ela diz. E lá está, o filme é sul-coreano, depois é traduzido para 1001 línguas. E a tradução é muito mal feita, segundo coisas que eu já estive a ver. E que mudam muito aquilo que ela é. Porque a forma como está traduzido, eu tinha que trazer os exemplos e agora não me estou a recordar nenhum, mas a forma como ela falava e a forma como era transmitida, como era traduzida, mudava completamente aquilo que ela queria dizer e muda, de certa forma, a imagem que tu tens dela e a personagem. Percebes? Ela originalmente, tipo, se nós fôssemos sul-coreanos e entendêssemos exatamente o que ela está a dizer, ela é uma personagem muito mais forte do que é devido à tradução. Okay. Mas é assim, ela não foi uma personagem que eu odiei, só que achava assim às vezes um bocado irritante. Era um bocado irritante. Mas fazia parte. Mas eu adorei a forma como isso foi feito, porque ela disse a esse Rufia, o 101, que se ele a traísse, que ela matava. E ele traiu-a já não sei como, acho que foi a não escolher para um jogo, uma coisa. E ela viu que ela não ia sobreviver e quis levá-lo com ela. Mas isto uns bons jogos depois. Jogos depois. E ela não se esqueceu, ficou com aquilo. Gostei, adorei. Foi muito poética essa morte. Sim. Adorei. Agora, indo para as curiosidades do velhinho, eu não vou dizer o nome, acho que era não sei. Whatever, pronto. Há quem diga que é o primeiro homem. Dizem que a tradução que é o primeiro homem, mas eu também não fui verificar a tradução. E nem oitavo, não é oitavo, Otávio, sabia, ele também disse que não conseguiu encontrar a tradução. Por isso, não vou dizer isso como curiosidade, porque não há certeza absoluta. Mas pronto, para quem viu, sabe que o velhinho é então o rei daquela chacinaria toda. Não é chacinaria. Carniçaria, whatever, pronto, tens de esquecer essa palavra. Pelo teu bem. Desiste. Dos jogos, pronto. Exato. Pistas que nos foram dando ao longo da série, de que de facto ele era o número 1. Exatamente. Era o número 1. É o manda-chuva daquilo tudo. Para além de ser o único idoso, vocês vão reparar que aquilo era tudo pessoas entre os 20 e qualquer coisa até os 40 e tal, e tinha lá um idoso claramente a morrer aos pedaços, não é? Podiam ter disfarçado isso um bocado melhor para mim. Era mesmo tipo o único. Mas tipo, nem por aí eu fui lá, ok? Eu também não cheguei lá a pensar tipo, é um idoso, se calhar é o rei daquela coisa. Sim, eu pensei que é um idoso. Simplesmente pensei, pronto, coitadinho, está com cancro no cérebro, quero viver a vida, a morrer ou a matar pessoas, whatever, I don't know. Eu só dizia, eles lá não têm nada a perder, por isso é que ele está tão feliz aqui. Exatamente, foi
mesmo isso. Era o que eu dizia. Depois, quando o detetive está na sala de arquivos a tentar descobrir o que é aquilo tudo, ele pega na deste ano, nos jogos deste ano, do ano que está a decorrer o joguinho, neste caso, ele abre e a primeira folha que aparece não é o número 1, mas sim o número 2, ou seja, não tem file do velhote. Também já é uma pista por aí. Por acaso eu reparei, mas não associei isso. Também pensei, não. tipo, se calhar ele passou a folha 1. Pois não foi o que eu pensei. Mas não, porque vocês já vão ver, abrem o arquivo e não tem folha do lado esquerdo, depois fui verificar. Pois foi. Na decisão de pararem o jogo, fazem a votação de trás para a frente, exatamente, quando no segundo ou no primeiro episódio? No primeiro episódio. É logo no primeiro. Fazem de trás para a frente, ou seja, não começam o número 1 a votar, mas sim o 456? Sim, é isso, 456. Exatamente. E o velhote é o último a votar, ou seja, tem a decisão final. Por aí também já vemos. Quer dizer, isso também pode ser uma indicação, pode não ser, porque nós não sabíamos quantos é que iam votar sim ou não é? Mas depois, isso tem muito a ver com o último episódio, que ele diz que ele não quer que ninguém seja obrigado a jogar. Exatamente. E então, como ele é o último a votar, ele vota para eles irem para casa. Exato, sim. Que é porque os que voltam é porque queriam jogar. Mesmo, exato, mas sim. a questão aqui é, ok, mas se quer dizer que havia metade a votar sim e metade a votar não. Nada garantia que ia ter metade. Mas é porque assim é uma forma dele conseguir dar mesmo a decisão final. Sim, Exatamente. claro. Eu acho que foi mesmo lá está, por questão de segurança. Eu acho que é na possibilidade de haver um empate, Exato. ele desempata. Pronto, Sim, é ele que decide. Sim, exatamente, é mais por aí. Depois, quando eles decidem de facto voltar ao jogo, eles entram dentro da carrinha, vemos a rapariga, vemos o Jin Hong, eu não sei os nomes, whatever. Vemos essa gente toda a levar com a fumaça quando entram na carrinha e o velhote tenta, fecham a carrinha e não deitam fumaça. Eu por acaso também não associei, tenho essas pistas que eu não associei na altura, digo já. E depois, no jogo do Berlim, antes, na noite anterior, o senhor finge ter uma espécie de demência e doença e não sei o quê, urina-se nas calças e mais não sei o quê, para as pessoas tipo, verificarem que ele de facto não era uma pessoa viável para jogar. Exato. Juntamente. E para as pessoas não escolherem para ele jogar o jogo do Berlim porque tinha medo de perder, porque é um jogo mais de probabilidade. Se forem a jogar mesmo a mandar, é mais probabilidade, não tem a ver com como estão a perceber. No entanto, não correu muito bem porque houve lá um indivíduo que teve pena. Eu tive pena, quase chorei a ver ele sozinho. Lamento. Fogo. Olhar para aquela cena, ele ali isolado até à mente. Tadinho, é que ele fez uma carinha tão triste. Coitadinho, ficas mesmo. E depois é velhinho. Eu adoro velhinhos. Eu fiquei ali com o coração. Mesmo isso, eu fiquei tipo, ei, coitada, eu só quero que alguém me escolha, coitadinho. Mesmo. Eu até disse, se eu estivesse lá, eu escolhia. Lá está, tipo, não associei, lamento. E finalmente. Não se mostra quando ele supostamente morre, não é? Na parte em que ele supostamente morre. Morte, lá mas está. atenção, eu tive a... Desculpa. Não, ele perde um jogo e por causa disso tem que ser morto. Exato. Só que só se ouve o tiro e não se vê corpo, não se vê nada. Mas eu também reparei numa coisa, eu ao rever algumas partes, o Ali não se vê levar o tiro. Mas vê-se no dia seguinte, no episódio seguinte, vê-se ele morto. Vê-se? Ok. Vê-se ele morto com um tiro. Lembrava. Ai, doeu-me tanto eu ver isso. Eu não me lembrava, vê-se. É logo no início do episódio. Pois é, estão a pegar nele. Tens razão, ok. Gostava, porque há pessoas que têm essa teoria. Yeah. Em que ele está a vir por causa de não se ter visto ele a ser pois, morto. Porque não viste. Mas vê-se no episódio seguinte e eu fiquei... E nunca se vê o velhinho, engraçado. Mas aí eu desconfiei. Eu também quando não vi a morte, neste caso eu fiquei tipo, ele está vivo. Eu não desconfio que ele era o manda-chuva, eu desconfio que tipo, ele não está morto. E eu desconfiei, primeiro, eu não tinha visto spoilers, mas eu tinha visto alguém a partilhar no Instagram a dizer a minha maior desilusão de 2021. E era o velhinho. Mas eu nem sequer. Eu não vi eu a ver, eu nem sequer. Eu estava sempre a ver, estava assim com algo assim. Sim, a pensar eu nunca atrás da orelha. Exatamente. Eu adorava o velhinho. Mas decidi não aproximar demais porque eu lembro-me da Eu também vi isso e tive os episódios todos. Eu não reparei em quase nada desses pormenores, mas estive sempre com os episódios todos a pensar: quando é que o velhote vai fazer a geneira? Mas ele vai fazer alguma coisa. Eu pensava que ele ia trair alguém. Sim. Era isso que eu pensava. E depois ele morre, eu fico, ok, alguma coisa aqui não está a bater muito certo, mas nunca, tipo, me passou isso pela cabeça. A mim passou nessa parte. Nenhum desses, nem nada assim. Eu simplesmente tive sempre pena do velhote. Sempre que ele falava, eu ficava tipo, eu era sempre, eu era assim inteira. O Bruno atrás de mim, mas realmente, quando tu analisas realmente, ele influencia muitas coisas. Mesmo no primeiro jogo, quando eles entram todos em pânico, sim. Que é a tal macaquinha de chinês, ela pensa a matar toda a gente. Eles estão todos em pânico e de repente, tipo, quando matam imensas pessoas, estão algumas ali paradas sem saber o que faz. E ele inicia o jogo. No fundo é quase do género, é isto que vocês têm que fazer se quiserem safar. E as pessoas vão atrás dele. Ou seja, tu depois, quando sabes no final quem é que ele é, começas a juntar as peças. E ele desde o início que ele está ali a orientar o jogo. Eu acho engraçado, mas que se quem não sabe spoilers demora um bocadinho. Não, completamente normal. E lá está, assim, eu vi isso, mas é aquela coisa, eu desconfiava apenas. E desconfiei mais ainda quando lá
está. Não, porque é mesmo aquela coisa, no cinema se não há corpo, não há morte. Sim. Não há. E até te mostrarem, muitas das vezes não há. E então eu constantemente estava a fogo. Eu quase certeza que este indivíduo tem alguma coisa a ver. Eu nem pensei que ele fosse o chefão, eu até pensei que ele fosse trair alguém. Sim. Mas mesmo quando ele depois morreu, até pensei que ele pertencesse ao jogo, por algum motivo. Não, que fosse o chefe. Não sei se vocês já falaram desta curiosidade também. Quando eles andam à luta nas camaradas. Sim, eles quem manda. Eles estão ali todos à luta a matarem-se uns aos outros. No fundo é um bocadinho o objetivo do jogo, e eles próprios dizem que era o objetivo do jogo. Os polícias, entre aspas, depois estão lá a controlar os jogadores, só entram e impedem que haja mais mortos quando o velhote pede para pararem. Exatamente. Ele mete-se em cima das camas todas a pedir pirado para uma câmara para pararem, e pararam o jogo. E nós na altura uma pessoa pensa que ele está a pedir, mas não, ele estava a mandar. Mas é que eu mesmo fiquei tipo, oh my god. Eu coitadinho, novamente. Mas é que eu fui mesmo tipo, olhei para o gajo de câmara de coisa preta, ele tem coração afinal. Mas é que tipo, ele afinal, ele ouve alguém. Nessa altura estava a ver e o Sérgio até disse assim. E eles pararam porquê? Porquê que eles pararam quando o velhinho disse aqui há alguma coisa estranha? Pois é que nem fui eu, foi ele mesmo. Aqui há alguma coisa estranha. Eu só associo tipo alguém tem coração aqui. Porque ele disse mesmo assim, mas não faz stop. Sentido, porque eles nunca foram queridos com ninguém, nunca tiveram compaixão com ninguém. Quem é que não é querido para o velhote? É que tipo, ele era aquela personagem que tipo, até o último momento mesmo da série, eu ficava sempre, coitadinho. Ele é tão fofo. Sirva assim, de lição. Eu sei, mas ele sempre que aparecia. Não pode ser ingênuo. Eu fazia mesmo esse som e tipo, ele aparecia. Aqui nota-se logo quem é que é ingênuo. Nota-se logo. Coitadinho. Eu ainda agora lembro dele, tipo, nem vejo essa personagem má, coitadinho, carinha dele. Mas eu com velhinhos eu também sou assim, coração mau, porque, e depois ele estava lá todo contente, e eu pensava assim, ele está contente porque ele pensa que vai morrer e vai, que não tem nada a perder. Mas ele estava feliz porque ele dizia que gostava de jogar. Ele comentou, eu gosto do jogo, eu não gosto de... gostava de ver os outros. Eu no lugar dele se calhar também gostava. Mas ele gostava de jogar. Ele disse que aborreceu-se de estar a ver. Ele queria jogar. Queria jogar. Pronto, isto prolongou-se mais uma vez, não é? Adorei, nós vamos ainda falar sobre as críticas sociais e também o nosso feedback, mas acho que as críticas já fomos mais ou menos. As críticas já fomos falando. Nós fomos falando, acho que são os estatutos sociais, são as pessoas que estão na miséria, que não têm forma de sair e que num mundo capitalista estão à mercê daquilo que os ricos, que no fundo é 1% da população, querem e fazem, porque não têm nada, não têm nada a perder. Quem realmente manda no sistema diz, tem esta saída, a saída por muito obscura, por muito horrível que seja, é a única saída, é a única coisa que te faz agarrar à esperança. Exato. E por muito horrível que seja, quando dás por ela já estás metido no sistema, já estás a andar para trás e para a frente e já te percorreste meio caminho e não faz sentido voltar atrás. Lá está, são aquelas críticas super presentes, não é? Exatamente. Principalmente na cultura deles, é uma coisa super presente. E também em todo o mundo, já por isso é que tipo, é um sucesso a nível mundial, não é só por ser uma coisa diferente, é porque eu acho que a maioria das pessoas identifica-se por algum motivo. Exatamente, com estas injustiças sociais e com esta falsa ideia de igualdade, no fundo, que as políticas nos tentam vender, não é? De meritocracia, que não existe, que é irreal. Tipo, não há diferenças sociais, de género, de culturais, religiosas, o que quer que seja, e estão sempre presentes nas nossas sociedades e que nos impedem de ter oportunidades justas e de lutarmos por objetivos iguais. Eu acho que a crítica essencialmente está muito bem construída. Está muito bem construída. Feedback final. Feedback. Opa, é assim. Vamos oferecer todos um dicionário, Ana Cristina, por favor. Sim, aceitamos. Vamos criar um Patreon. Quem quiser pode contribuir. Não é para ajudar aqui com o podcast, não. É para nós oferecermos um dicionário. Sim, para aulas de português. Para a menina que por acaso estou a ter, mas não estou orientada a um corno, claramente. Mas pronto. Não é palavrão, não é? Não é palavrão. Ok, é justo, não é? Sabes que o YouTube nós não estamos habituados. Vou rasurar, como é que se diz? Vou pôr pi num corno. Censura. Esta rapariga. Não, tipo, não é um palavrão. Olha, acho que não. Diz-me lá o teu feedback final. Ora bem, em geral, achei uma série que entretém imenso. Para quem não é sensível a ver coisas violentas, acho que recomendo. Para quem é sensível nesse aspecto, não recomendo, porque é demasiado violento. Acho que é demasiado mesmo. Sim. Por isso também não é para todas as idades. Ai, não, de todo. Não mesmo. Depende, hoje em dia os miúdos são assim todos. A minha irmã quer ver. ver. Há muitos miúdos a ver, isso já sabe. Minha irmã quer ver, mas já disse que não. De qualquer pessoa quase, pois. por isso.
Em geral, eu gostei da série. É previsível, mas eu acho que é suposto ser previsível. É aquela série em que tipo, estás a ver, estás a conseguir prever o que é que vai acontecer, mas tipo, eu acho que é propositado, não é aquele previsível mal feito, não é? É para te sentir parte de um grupo dos que percebeu o que é que ia acontecer. Porque É toda a existe. gente. Mas não é isso, mas existe. Parece que às vezes existe aquela coisa de as pessoas gostarem de prever as coisas. As pessoas gostam de prever as coisas. Ok. As pessoas gostam de dizer e eu percebi o que é que ia acontecer. Sim. E eu falo até por mim, porque quando estou a ler um thriller ou a ver um thriller e acontece alguma coisa que eu percebi, Eu fico sabia. mesmo assim. Mesmo, Sinto-me bem. são mesmo genial. Eu sou Sou mesmo mesmo bem. esperta. Não, esperta, Não. viste? Eu percebi os sinais que me estavam a dar. Eu sinto-me Estavam bem, lá uma que pessoa era podre, sente-se mas está bem. tudo certo. Uma pessoa Exato. sente-se bem e fica assim, fogo. Caraças, eu sou inteligente, eu percebi. Acho que foi mais por aí. Eu, não me sinto mal quando não percebo, mas há Ai, muitos também não. filmes em que eu Sim. vejo, depois vou ver a análise final e fico tipo, ei, realmente era isto? Exato. Ei, não percebi, que lerda! Às vezes já preferem perceber, depende também, mas, Também depende dos mas dias, neste caso não é? acho que foi mesmo propositado. Sim, tipo, talvez. foi previsível em muitas partes e acho que foi mesmo propositado. Por exemplo, as mortes foram previsíveis entre aspas, foram já ditas como é que iam ser. Nós sabíamos basicamente. quem é que ia E aí tu Eu- consegues perceber. É Eu, por acaso, a mim irrita-me um bocadinho essa parte. Tens Ser coisas previsível. previsíveis, sim. Eu já sabia, por exemplo, há montes de coisas que eu não sabia. Por exemplo, aquilo do velhinho, eu não sabia que ia ser ele, etc. Nem desconfiei. Mas, por exemplo, desde o início sabia que ia haver, que já sabias quem é que iam ser os 2 ou 3 finalistas, Yeah. já sabias quem é que Já ia sabia quem ia ganhar. ser o- Yeah. Já sabias que iam acabar todos por morrer. Pois. Eu admito E é, que é tive- tipo, mais do mesmo, é tipo, todos os episódios no fundo já sabes, pronto, quem é que vai morrer desta vez, Yeah. até chegar à Ok. parte final. Acho que há filmes mais interessantes, séries mais Séries. interessantes. Digo filmes porque, por exemplo, o Parasite também, tipo, em termos de crítica é mais ou menos a mesma coisa e eu acho que é muito mais interessante. Sim, é mais. Percebes? Só que a proposta é diferente. Sim, Yeah. mas isto é uma questão muito, muito pessoal, Pois, porque eu acho exato. que a série está bem, eu acho que a série tem aqui uma temática muito interessante, percebo o porquê de ser um fenómeno, agora pessoalmente gosto mais de outras coisas. Eu acho que também não merece tanto, não merece entre aspas, tipo, eu acho que há séries muito melhores que não tiveram tanto sucesso. Estás a perceber o que eu quero Talvez, dizer? sim. Tipo Breaking Bad, ou seja, pronto, tu já não viste Breaking Bad teve sucesso. Sim. mas não teve o Pois. mesmo sucesso, eu acho. Sim, esta é Mas é série, diferente, Tipo, é é diferente. diferente, é, Mas mas- faz mais, eu sou sincera, eu adoro Breaking Bad, mas eu acho que faz mais sentido esta ter hype, só por ser Sério? mais fácil de consumir. Ok. Ok. E temos que ter ok, sempre isso em mente. ok, ok. Sim, Temos Já que ter estou a sempre. perceber. É Sim, normal. é uma série super fácil É. de seguir. Yeah, Por exemplo, ok. mesma forma como os jogos são escolhidos, são jogos que toda a gente já fez em criança, ou quase todos. Exato. São Não conheço jogos nenhum, que... só conheço o o macaquinho de chinês. Sim, mas não conheces, mas percebeste logo como é Sim, que eles sim, sim, funcionavam. sim, eu estou a perceber o que E queres dizer. eles são super fáceis Exato. de entender e faz com que o espectador não esteja a perder tempo a perceber como é que funciona Exatamente. e esteja antes focado noutras coisas. Eu acho Exato. que a série nisso é tipo uma série fácil de ver. E Yeah. também temos de ter isso em mente, porque assim, uma coisa mais difícil, ou seja, por ser um bocadinho mais lento, ou ser mais denso a nível de conteúdo, ter mais conteúdo e ter mais coisas, Ok. vai ser muito mais difícil de criar o hype, porque as pessoas não estão sempre para ver esse tipo de Ok, coisas. Exatamente. tens razão. Enquanto que uma série que entretém, tu estás Tens razão. quase sempre pronta para ver, Pois é porque isso. Era tu mais não, pelo mérito, estás a tu perceber? não o precisas que eu quero estar, dizer? tu não precisas estar super bem de vida, super descansada para ver uma série que Sim, entretém. claro, Exatamente. claro, É mais claro. por aí. Não, mas eu queria dizer mais em termos de mérito. Tipo, sabes que eu sou uma fan girl Exato. do Breaking Bad, então é tipo, quem me dera que ele tivesse tido tanto sucesso assim. Mas teve, a verdade Sim, é que teve teve. bastante, mas a primeira temporada foi quase cancelada, Sim. a série. Mas também os primeiros episódios são muito chatos. Ai, eu não Pois acho. são. Ah, eu chatinhos. acho. Eu adoro. Porra. É assim, eu gosto, mas são mais chatinhos. E enquanto acho que esta que série sim. não. Esta série Começa logo. capta logo. E esta série é extremamente viciante. É. isso sim, extremamente Exatamente. viciante. Mas sabes que em relação ao final eu tive sempre esperança que eles não fossem ser previsíveis. Eu pensei tipo, pode ser que ele. Eu não queria Ai, que, não, ele, eu que ele pensava- morresse, mas eu fiquei tipo, pode ser que eles fazem um Não, twist não. e afinal as pessoas que tu queres que ganhe perca e tu ficas mesmo tipo, despedaçado. E eu não gostei de uma coisa do que final. acontecesse. Que é o Hã? cabelo vermelho. Não, Mas é que é mesmo o cabelo vermelho foi mas há uma alegoria qualquer em relação à morte e assim. Porque há, É? eu já ouvi Cor? Não dizer que a sabia. cor na Coreia Opa, tinha que ter significa alguma, eu acho que coisa. tinha que ter algum significado. Tem, Tipo, tem randomly significado. escolher vermelho só porque sim, eu acho que não deve ter tido Não, algum tem significado. significado. Não tem nada. Sim, Olha para o modelo. Temos que pesquisar. Eu juro que pensei, tipo, ele vai escolher aquele corte de cabelo. Quando eu de repente aparece na cabeça e eu, tipo, Eu já tinha visto imagens. Eu Eu já não tinha tinha visto visto nada, imagens. eu não não, vi nada. também A primeira fiquei série surpreendida. completamente cegueta, Ainda eu não bem. sabia de nada. Quando vejo ele de cabelo vermelho, eu tipo, what? Porque é que o vermelho está-lhe a fazer mais velho? Exato. Eu, Ele é muito mais velho, tipo, não sei o que Não se fica passou, a bonito, pele não. não fica nada bem, coitado. Ele é um ator até bonitinho, É, senhor. é, Ele é é. bonitinho É. e com aquele cabelo fica tipo, what?
What happened here? Eles são todos bonitos. São todos. Acho que são todos. Menos aquele. Há um ator por acaso tem uma carinha feinha, que é aquele que está. Já estamos a divagar, meninas. Mesmo, eu sei, mas pronto, deixa só que terminar. Que aqueles da bolachinha, que coisa. E tem uns olhos muito grandes. Já assim, sei. Sim, tipo, Já esse sei. é o mais feinho. Mas mesmo o Tidor e assim. Pois é, são todos Sim, assim. são todos muito bonitinhos. E o irmão do. Ele há muita. Lá está o polícia. apresentador. O polícia também. Eu gosto mais de polícia. O apresentador tem uma cara weird. Quando ele tira a máscara, eu fico tipo. Mas o apresentador não é feio. Porque tem cara de mau. Bem, meninas. Bem, meninas. Esqueçam, já são muitas hormonas a falar. Mas não é isso. Ok, conclusão. Pronto. Bonitos, pessoas bonitas, a moça linda. Ai, a moça linda. E uma coisa que eu não gostei no final, só assim muito rápido. E eu pensava que ia ser mais intenso. Ok. Tivemos muitos. Oh meu Deus, acabei de dar um pontapé na câmara. Perdão? Ai, ficou tudo bem. Adorei a tua cara. Tendo em conta que tivemos episódios tão intensos e que eu ficava nervosa a ver. Yeah. Nervosa, mas aquele nervoso bom, ok? Eu quero saber o que é que vai acontecer. Yeah. Quem é que vai morrer neste e quem é que vai morrer naquele. E depois, eu não achei o último episódio intenso no mesmo nível. Eu pensava que ia ser super intenso. Eu já sabia quem é que ia ganhar. Mas talvez seja por isso, é uma transição para uma futura temporada. E eu pensava, mas ele fez isto sem pensar nisso na temporada, por isso é que eu fiquei chateada. Mas o final foi em aberto. Mas é outra coisa comum nas séries coreanas. Ok. Eu ainda não vi muitas séries, filmes, eu ando a ver também muita não coisa. Nunca Séries vi. ainda não vi. Mas já ouvi muita gente a dizer que é uma coisa muito comum, que eles deixam muitas vezes séries em aberto e que depois não há continuação. Mas ficaste tipo com a ideia na mente, tipo, vai ser assim assado. Pronto, é isso. Há muita gente que gosta de finais abertos. Sim. E há muitos filmes que tu vês que eu gosto. abertos que eu tipo. Em filmes gosto, em séries não. Eu dependo muito. Não gosto. Eu não gosto porque fico eu não gosto de é isso, eu gosto de uma conclusão. É isso. Uma espécie de conclusão. É isso, porque senão depois parece que ficas ali angustiada porque pensas nas mil e uma oportunidades, mil e uma possibilidades de sem final saber. E há umas costas que não gostas e ficas, não sei. Em séries incomodam porque eles têm tanto tempo para construir um final e depois é em aberto, mas muitas até vezes é propositado. Pois é. Pronto, e é assim, esperemos que vocês tenham gostado desta nossa análise de Squid Games. É muito à nossa maneira, vale o que vale. Javardice. Exatamente, muito a nossa opinião. Esperemos que tenham gostado das curiosidades, esperemos que tenham gostado da nossa interpretação e vemo-nos num próximo episódio. Tchau!